Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estou muito feliz com esse tempo que nós temos vivido. É um tempo diferente do nosso cotidiano. Eu sei que muitos, como eu, gostam muito de comer. E ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu pude louvar a Deus como das outras vezes, porque eu não estava deixando de comer porque falta algo no meu armário, mas porque nós decidimos abrir mão de algo que é prazeroso, porque comer, como nós dissemos nesse final de semana, é muito prazeroso, né? Fiquei pensando à noite sobre a lasanha da irmã Maria, pensando sobre, meu Deus, afasta de mim esses pensamentos maus, né? Traz prazer para nós comermos, nos alimentarmos, e é bênção nos alimentarmos, mas é bênção também nós abrirmos mão das coisas humanas, naturais, terrenas, para nos conectarmos ao Senhor. E foi muito maravilhoso, tem sido maravilhoso. O Senhor tem falado conosco sobre gratidão, né? Gratidão eu sempre falo com a minha esposa, compartilho isso com ela, que para mim é um dos maiores princípios do homem, de um homem e de uma mulher de Deus, ou de um homem e de uma mulher boa, porque nós vemos muitos homens no mundo que ainda não se converteram e são gratos às pessoas. Às vezes eu ouço algumas coisas que a gente fica meio assim, né? As pessoas falam, nossa, aquela pessoa é boa demais, só falta Jesus. Quero dizer que se falta Jesus, falta tudo. E a gente fala às vezes como se Jesus fosse apenas um acessório, né? Só falta isso. Não, se falta Jesus, ela não é boa, na verdade. Ela não tem nada de bom, ela precisa de Jesus. Mas nós vemos mesmo assim pessoas muito gratas a Deus e gratas às pessoas. E a gratidão é um princípio que atrai a bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ser gratos a Deus pela vida, gratos a Deus porque Ele tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem suprido as nossas necessidades, mas também gratos às pessoas. Será que você consegue trazer à sua memória aí rapidinho, pelo menos uma pessoa a quem você deve gratidão? Pense aí rapidinho, 2 segundos. Na minha mente vem muitas, eu fico até confuso com tantas pessoas que eu preciso ser grato. E eu me lembro, e pensando nisso essa semana, eu passei uma situação em uma viagem que eu fiz para a praia com alguns amigos, por volta do ano de 2003. Eu estava meio confuso em relação a qual ano, não me lembro muito bem, se 2003 ou 2004, mas eu me lembro que a gente foi para a praia em um feriado prolongado, e eu passei uma das piores experiências da minha vida, porque por pouco eu não morri. E eu fui salvo de um afogamento por um homem, por um moço que eu não conheço, nunca mais vi ele na minha vida. E quando Deus estava me trazendo assim, como eu perguntei para vocês, para pensar em alguém que é grato, eu lembrei daquele moço, que se passar do meu lado hoje eu não lembro, não vou conhecê-lo, mas que sempre que Deus traz à memória aquilo que o Senhor me fez, de me livrar da morte naquele dia, seria trágico eu não estar vivo, né? Coitada da minha esposa, né? Oh meu Deus, coitado do Paulo, nem estaria nascido, Jesus. Mas o Senhor tem um plano perfeito, mas foi só para quebrar o gesso. E eu fiquei lembrando daquele homem, pude orar por ele essa semana. Falei, Senhor, eu não sei quem é, não sei o nome dele, mas há uma dívida de gratidão no meu coração por aquela pessoa que salvou a minha vida. Eu me lembro que no dia, quando ele me tirou lá do mar, depois que o pessoal percebeu que eu realmente estava me afogando, foi outros amigos meus ajudar ele, mas se não fosse ele estar lá onde eu estava, que eu nem sei como eu cheguei lá, só tenho clareza que o diabo queria tirar a minha vida naquele dia, mas Deus, por me amar, por ter um plano na minha vida, não permitiu. Eu lembro que quando ele me deixou lá na areia, eu quase sem ar, não cheguei a desmaiar, eu me ajoelhei assim, falei, muito obrigado, você salvou a minha vida. E a minha primeira atitude foi ligar para minha casa, falar com a minha mãe, e agradecer a Deus pela vida. E aquilo é algo que eu carrego no meu coração, uma dívida de gratidão por aquele homem, que hoje é um homem, na época devia ter a minha idade, né? Por volta de uns 18, 19 anos eu tinha na época. Mas eu sou grato a Deus pela vida daquele homem, que eu não sei o nome, que eu não sei explicar como que ele estava naquele lugar, naquele momento, mas que eu entendo que foi um livramento de Deus na minha vida.
E é verdade que a maioria de nós carrega, assim como eu, esse sentimento especial por pessoas que nos ajudaram em momentos de necessidade, pessoas que em momentos onde nós precisamos serviram de apoio para nós, de suporte nas horas difíceis. E quando nós recordamos o que essas pessoas fizeram por nós, há no nosso coração, ou deve haver no nosso coração, um sentimento de gratidão, mas no sentido de retribuir aquilo que foi feito. Eu sempre digo que gratidão sem expressão não é gratidão. Pode ser qualquer outra coisa. Por aquele moço que hoje é um homem, eu não tenho como expressar a minha gratidão de uma forma presente na vida dele. A única coisa que eu posso fazer por ele, mesmo não o conhecendo, é orar pela vida dele. Mas se você tem gratidão por alguém, você deve demonstrar essa gratidão. Ontem o Rafa até falou, foi o Rafa que falou sobre te chamar para jantar, para almoçar, né? É uma forma, né? Claro, não faça isso obrigado. Não, agora já que o irmão me prestou dinheiro, né? Agora vou ter que convidar ele para almoçar. Não, isso não é gratidão também. Isso é aliviar algum tipo de culpa. Mas nós precisamos, e hoje o tema da nossa palavra é dívida de gratidão. Nós precisamos entender esse princípio que vem de Deus. Quantos aqui amam a Deus? Amém. E quando nós falamos de amor ao Senhor, na dimensão que Ele quer, é natural o desejo que nós crescermos e amadurecermos neste amor. E quando nós entendemos a importância dessa manifestação mais intensa de amor, aí então nós começamos a procurar meio de fazer com que este amor aumente. E há uma fórmula para que o amor de Deus, você sinta mais o amor de Deus, porque como eu sempre falo, Deus não te ama mais ou menos, Deus já te amou no limite. Mas quando você é grato a Deus, e esse é um segredo, quando você é grato a Deus e você retribui a Deus aquilo que você recebeu dele, você vai se sentir mais amado pelo Senhor. Então quando nós entendermos, tivermos compreensão da dimensão do que o Senhor fez por nós, isso vai nos levar a uma manifestação maior de amor para com Ele. Muitas vezes nós temos uma compreensão limitada do amor que Deus tem por nós, porque nós não conseguimos compreender o que Deus fez. Quando nós tivermos revelação daquilo que Deus fez por nós, a nossa gratidão por Ele vai aumentar. E é interessante que, pensando nisso, há um texto na Bíblia que fala sobre uma mulher que teve gratidão ao Senhor. Perceba que esse texto é muito parecido com o texto que o Rafael ministrou, que o Cícero ministrou hoje, mas é uma outra situação, é uma outra ocasião, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 7. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 37 ao 50. Até parece ser a mesma pessoa, até parece ser a mesma situação, mas não é a mesma situação. Muito parecida, mas que nos demonstra gratidão e nos ensina. E eu tenho certeza que vai falar conosco nesta noite, ou nesta manhã, perdão. Glória a Deus. Só lembrando que esse culto é um culto especial, né? Por ser a nossa entrega de jejum, por ser o Dia dos Pais. Mas semana que vem o culto é à noite, amém? Amém. Semana que vem nós temos a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia no prédio novo. Vai ser bênção, recebimento dos irmãos que se batizaram, 15 irmãos vão participar conosco juntos pela primeira vez da ceia. Você que se batizou, por favor, não falte no culto, em nome de Jesus. E você que não se batizou também, amém? Fala pro irmão, sei lá, não falta não, irmão. Glória a Deus. Quero ler o texto, irmãos, acompanha aí, por favor. Lucas 7, do 37 ao 50. O texto diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-o, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois como que pagar,
perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Texto precioso, como eu disse, não confunda com o texto de Maria, irmã de Lázaro, junto com Marta na casa, tudo que nós já ouvimos. Esta é uma outra mulher, uma outra situação. Este é outro Simão, é o Simão fariseu, não é o Simão leproso que foi curado por Jesus. Existiam muitos Simões, como hoje existem muitos Davis, muitos Lucas e poucos Paulos. Mas eu tenho fé que vai aparecer outros Paulos aí, amém? Então vamos lá. Então só para os irmãos se situarem, né? Porque às vezes, e eu tive que estudar muito para entender isso, parece que é a mesma pessoa, só que não tem nada a ver, não tem relação uma história com a outra, que é citada em Marcos e também em Mateus. E nós temos aqui nessa história dois personagens muito distintos, duas pessoas totalmente diferentes. A mulher pecadora, que pelo que nós entendemos aqui, nem foi convidada para estar na casa do fariseu, porque o fariseu era o cara, ele achava que ele era o melhor, ele seguia a lei, ele não fazia nada de errado, e não cabia na mente de um fariseu estar no mesmo lugar que um pecador. Então nós podemos compreender que ali naquele momento aquela mulher estava ali de penetra. Ela viu a mão no vulca. Quantos aqui já entrou em alguma festa de penetra? Um monte de irmão, meu Deus, tem misericórdia. Senta de penetra e fica quieto para que ninguém te perceba, né? Outro dia alguém estava me contando uma história de alguém que estava conversando, foi na festa sem ser convidado. E aí o dono da festa chegou e estava conversando com outro amigo que foi convidado. E aí esse rapaz fala demais, pegou e falou: nossa, que festa legal, mano, nem fui convidado. E eu era o dono da festa e estava falando com ele. E talvez tenha sido essa situação. Normalmente quando você vai numa festa de penetra, vou te dar uma dica: fica quietinho, né? Come, bebe, faz como o Davi fala: já comi, já bebi, nada mais me prende aqui, vai embora sem ser percebido. Mas essa não foi a situação da mulher. Além de ser uma penetra naquele ambiente que Jesus aceitou ir na casa do fariseu, Jesus nunca se recusou a ir na casa de ninguém. E aí aquela mulher rouba a cena. Ela, que era apenas uma mulher, vamos dizer assim, penetra naquela situação, roubou a cena totalmente. E o que ela fez? Ela pegou e começou a lavar os pés de Jesus. A Bíblia, quando fala sobre pecadora, principalmente no Novo Testamento, sobre mulheres pecadoras, a maioria das vezes dá referência a uma prostituta. E muito provavelmente essa mulher era uma prostituta, conforme diz a Bíblia. E aí nós vemos muitas diferenças entre essa mulher e Simão. Simão, como nós falamos, era um fariseu, dono da casa, anfitrião da festa, e ele tinha todo o direito de estar lá. Aquela mulher, não. E ela causou indignação nas pessoas. As pessoas conheciam ela. E aos olhos daquelas pessoas, a grande diferença entre os dois era a diferença entre o pecado, porque ela era uma pecadora, e o fariseu não. Ele era um homem santo. As diferenças eram resumidas pela aparência, definidas pela aparência dos dois. Mas aos olhos de Jesus era diferente. Os contrastes continuavam. Por quê? Porque aquela mulher era totalmente diferente daquele fariseu. Para Jesus o papel de vilão e mocinho se inverte. Porque para Jesus aquela que estava fazendo a coisa certa era a mulher. O que Jesus fala para Simão? Você está achando errado o que ela fez? Eu cheguei aqui, você não me cumprimentou. Como foi falado ontem, era o costume lavar os pés do convidado. E Jesus não era um convidado qualquer.
Por mais que Jesus não fosse um dos fariseus, naquele tempo Jesus era o cara. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Jesus atraía multidões. E aí Jesus já vai dar logo no meio do fariseu de Simão. Falou: você está reclamando que ela está lavando meu pé? Eu cheguei aqui, você não me cumprimentou, não me deu um beijo. É tradição do judeu beijar um ao outro, como nós também nos beijamos em respeito, o homem, no rosto, ósculo santo, amém? Então, era o costume deles. Jesus já fala para eles: você não me beijou, você não me cumprimentou, você não me ungiu, porque judeu tinha esse costume também de ungir. Ele era um fariseu, seguidor da lei. Então, você não fez nada. Eu estou aqui, você me convidou e você não fez nada. E essa mulher, diferente de você, ela reconhece quem eu sou, que ela tem revelação de quem eu sou, e por isso seus pecados foram perdoados. Aos olhos de Jesus, a grande diferença entre ambos era definido pelo quê? Pelo amor e pela gratidão que se via. No caso da mulher, uma grande gratidão, e no caso de Simão, nenhuma gratidão. E a diferença vista por Jesus não se baseava na aparência, anulava completamente a diferença percebida pelos homens, uma vez que as acusações do pecado que poderiam fazer contra aquela mulher foram completamente removidos pelo perdão de Jesus. Aquela mulher que todo mundo estava apontando dentro, dizendo: você é pecadora, olha só como que pode Jesus aceitar. Naquele momento Jesus transformou aquela mulher, falou: todo pecado está perdoado. E aí isso deixou eles ainda mais contrariados. Como que pode alguém, um homem, perdoar pecados? E é interessante que o texto que nós lemos diz algo interessante, que a quem muito se perdoa, a quem muito ama, muito se perdoa. É natural, como nós já falamos outras vezes, que uma pessoa se sinta em dívida com uma outra que lhe ofereceu grande ajuda. Todos nós sabemos o que é isso, de uma maneira ou de outra. A maioria de nós, por experiência própria, quando somos ajudados pelas pessoas, carregamos um sentimento de gratidão e queremos fazer algo. Eu disse aqui, contei uma experiência, tenho outras experiências de pessoas que eu sou grato. Sou grato e vou ser grato pro resto da minha vida por coisas que me fazem. Uma coisa que eu peço para o Senhor todos os dias: Senhor, me dá um coração grato. Que eu nunca seja ingrato por nada que alguém fizer por mim. Seja o mínimo possível, que nós possamos ser gratos, que o Senhor me dê um coração grato. E esse princípio da gratidão é algo natural que se manifesta na vida de qualquer um que tem consciência, qualquer um que tem o seu coração para Deus, seja ele um cristão ou que tenha um coração grato a alguém, seja ele um não cristão. E o Senhor Jesus, ele aplicou isso a nós. Olha só o que ele diz. Ele diz que quando nós entendemos o seu perdão e a dimensão dos nossos pecados que ele removeu das nossas vidas, nós ficaremos com certeza gratos a ele e o amaremos mais. É o que ele diz aqui. Olha o que ele diz: por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus conta uma parábola e fala sobre dois devedores distintos. Um que devia muito, 500, e o outro que devia 50. E aí Jesus fala assim pro fariseu: quem você acha que foi mais perdoado? Ele fala: lógico que foi o que devia 500. Mas Jesus queria explicar que eles entendessem algo, porque muitas vezes nós temos um engano quanto a isso. Nós vemos pessoas, e eu louvo a Deus pelo testemunho das pessoas que tiveram uma vida totalmente destruída, que foram instrumentos do diabo, e Deus restaurou. E muitas vezes as pessoas endeusam mais o seu testemunho passado que Deus tem feito, e isso eu acho totalmente errado. Porque se você foi alguém que foi muito judiado, porque para mim alguém que foi muito usado pelo diabo foi judiado, você que foi muito maltratado pelo diabo, hoje você tem que fazer muito mais por Deus. Se seu testemunho de vida antes de Deus é mais forte do que o seu testemunho hoje, tem alguma coisa errada. Quando eu entendi o amor de Deus e me rendi totalmente ao Senhor, uma coisa que eu falei no meu quarto, para Deus e para o meu inimigo ouvir: falei: diabo, você está perdido, porque o tanto que você tentou roubar a minha vida, eu vou trabalhar para Jesus mais. E hoje eu não tenho nem muita coisa para falar da minha vida passada, porque Deus tem feito tantas coisas. E aí quando nós muitas vezes olhamos para essas pessoas, nós achamos o quê? Que Deus ama mais alguém que levou uma vida totalmente destruída. Parece que quando Jesus fala aqui, porque ela me amou mais, mas aquele a quem
pouco se perdoa, pouco se ama. E quem muito se perdoa, muito se ama. Aí você fala, então alguém que pecou muito é mais perdoado por Deus? Será que Deus, Ele ama mais alguém que levou uma vida totalmente destruída, de que eu que fiquei aqui certinho, de que sempre tento fazer as coisas certas, que ama o Senhor? Será que Deus seria injusto se fosse assim? Não é isso que Deus está dizendo. E nós vemos isso claramente na tentação de Jesus, o inimigo tentando fazer com que Jesus não entendesse o princípio de Deus, o princípio de distorcer aquilo que o Senhor queria fazer. Quando Jesus foi tentar no deserto, o diabo falou, não está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te proteger? Querendo distorcer, mas Jesus sabia da Bíblia e da palavra de Deus, diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós precisamos entender a palavra. O que Jesus está querendo dizer quando Ele diz com muitos pecados? Jesus, em primeiro lugar, Ele reconheceu que aquela mulher havia sido perdoada de muitos pecados. Porque se nós não tivermos revelação do que Jesus está dizendo, vamos crer que Cristo concorda com o quê? Ah não, ela é mais importante do que o fariseu. E isso não é verdade. Jesus, Ele nos mostra lá em Tiago um princípio que muitas vezes nós não entendemos. Olha só o que diz no texto de Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O que Jesus está ensinando com isso? Não importa, todos nós somos pecadores. Havia uma lei, e alguns se vangloriavam de não matar, mas cobiçavam. Alguns se vangloriavam de não cobiçar, mas roubavam. Então, Tiago fala, entenda algo, ninguém é perfeito, todos nós falhamos. Se você falha em uma coisa, é a mesma coisa que estiver falhando em todas. Ou seja, todos nós somos pecadores. Quem tropeça num ponto da lei, tropeça em todos. Ou seja, aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Todos os tipos de pecado são pecado. Todos eles produzem o quê? O que o pecado produz entre nós e Deus? Separação, morte. Lá em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: e eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É claro que nós sabemos, é lógico, que as consequências de pecados são diferentes. Nós sempre falamos isso. Há pecados que nos trazem morte espiritual, que fazem com que nós vamos ter que pagar um preço muito alto por ele. E há outros pecados que na verdade apenas, sem que as pessoas percebam, nos afastam de Deus. Tem pessoas que pecam todos os dias e dizem que estão bem, estão cada dia mais afastados de Deus. E há pecados que são gritantes, todo mundo vê, e além de afastar de Deus, afasta das pessoas. E há uma consequência nisso. Mas nós precisamos entender o que Cristo ensinou. Jesus disse lá em Mateus 5, 27 e 28: ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O Senhor Jesus afirma o quê? Que a cobiça dos olhos nos faz tão imorais quanto aqueles que nós julgamos adúlteros. Para Jesus não existe pecadinho ou pecadão. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos se arrepender e todos nós precisamos ter revelação. Os dois tipos de adultério de Jesus aqui são pecado, mas como eu disse, as consequências são diferentes. E ao escrever aos Romanos, mostrando que não havia distinção entre os judeus e os gentios, Paulo declarou que independentemente do quanto conheciam a lei, todos se encontravam na mesma condição. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 3, do 9 ao 12. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
que a Bíblia faz aqui? Coloca todo mundo no mesmo nível. Coloca eu, você, coloca o fariseu, coloca a mulher pecadora, coloca todos nós no mesmo nível. O fariseu achava que ele era melhor, que na verdade aquela mulher não podia nem estar no mesmo ambiente que ele. Só que a palavra de Deus aqui, Paulo coloca todo mundo no mesmo nível. E Jesus está querendo ensinar aquilo para aquele homem. Jesus quer colocar, porque nós de fato estamos todos no mesmo nível. A Bíblia colocou-nos todos na mesma posição. Lá em Romanos 3, 19, 20 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, os que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus colocou todo mundo para quê? Para que ninguém se glorie, para que todos entendam, nós precisamos da salvação, nós precisamos de um Redentor, nós todos somos pecadores. Quando diz aqui, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, o Senhor está querendo dizer que ninguém pode se orgulhar de nada, ninguém pode discutir sobre quem é mais pecador ou quem merece mais ou menos atenção e justificação de Deus. E aí lá em Lucas 18, 9 e 14, Jesus fala algo também muito interessante sobre isso, porque muitos acham que são melhores. Se você se considera melhor que alguém, esse é o começo do seu fracasso. Se você olha para alguém de cima para baixo, você já está começando a falhar. Nós somos todos iguais perante Deus. E aí Jesus, como ele contou a parábola dos devedores, ele conta uma outra parábola muito interessante, que falou comigo também. Diz assim lá em Lucas 18, do 9 ao 14: propôs também esta parábola e alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Olha só que lição preciosa que Deus quer nos ensinar nesta manhã, irmãos. Jesus, depois de tudo isso, declarou o que sobre o pecado? Nós estamos no mesmo nível. Quando você acha, muitas vezes nós olhamos, e ao invés de nós olharmos para o nosso pecado, nós queremos olhar para o pecado do outro. Ao invés de você olhar e se arrepender do seu pecado, você se compara com o outro. Mas entenda, o nosso padrão aqui não somos nós homens, porque Deus nos coloca na mesma posição. O nosso padrão é Cristo. Quando você for querer se comparar, se compare com Cristo. Será que tem alguma semelhança entre você e Cristo? Mas muitas vezes nós queremos justificar. Não, pastor, mas o pastor não vê que aquele irmão ali também, o irmão também é igual a você. E muitas vezes nós oramos, na nossa oração, somos como esse fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual aquele irmão pecador. Misericórdia. Às vezes você fala do irmão como se você fosse melhor que ele, mas não é assim. Deus não nos vê assim. Olha só o que diz lá em Mateus 21, do 28 ao 32. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditasse nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. O que Jesus está dizendo aqui?
de manter a aparência, de falar que é algo que não é, de falar que vai fazer algo que não vai. Qual que é melhor, Jesus pergunta? Você falar que não vai, estar em dúvida, ou você falar, não, pode contar comigo? Como muitos falaram aqui na Reforma. Pastor, pode contar comigo, chegar eu não vinha. Não é melhor você falar, pastor, não sei, chegar e vir. É isso que Jesus está dizendo. Muito, não, pode contar comigo, eu estou aí, fala para o seu filho, não, eu estou aí. Aí quando precisa da pessoa, a pessoa não está. Muitas pessoas falam, nossa, a palavra falou demais comigo, Deus tocou no meu coração. E quando é para provar isso, não prova. É isso que Jesus está dizendo. Não podemos manter as aparências. Alguns muitas vezes dizem sim com muita pressa, sem pensar nas consequências. Eu achei interessante, né? Nós estávamos num discipulado essa semana e me falou, não, eu ouvi um irmão falando, como que pode o pastor marcar um jejum de 40 horas na semana do Dia dos Pais? É Jesus. A pessoa não tem revelação. Primeiro, porque é o Dia dos Pais, nós temos que estar diante do Pai, né? E aí é mais uma prova de sacrifício que nós temos. E eu nem pensei no Dia dos Pais, irmãos, porque para mim o Dia dos Pais é todo dia. Mas o mais importante é nós fazermos as coisas que nós fazemos para Deus com amor por Ele. Não porque alguém vai ver o que eu estou fazendo. Nós não estamos aqui querendo mostrar algo para alguém. E muitas vezes as pessoas, quando são chamadas ou se colocam à disposição, é para que as pessoas venham. Uma vez eu ouvi e eu achei isso cúmulo. Graças a Deus isso não acontece aqui. Mas um pastor falando que quando os líderes da igreja, os diáconos da igreja, os obreiros iam voltar o dízimo, tinham muitos envelopes em branco, sem nenhum valor lá. Por que as pessoas faziam isso? Porque as pessoas queriam se aparecer. E aí levavam o envelope. Para nós não importa de fato o valor, mas a pessoa só levava para mostrar que estava levando. E aí Jesus diz o quê? O que adianta a aparência? O que é melhor? Você ficar em dúvida, mas na hora deixar que o Espírito Santo toque no seu coração e fazer? Ou você fala, não, pode contar comigo e não vir? Nós precisamos pensar nisso. Isso tem muito a ver com gratidão. Então nós podemos entender que Jesus, Ele não estava comparando aqui a ficha corrida daquele homem e daquela mulher. A declaração de Jesus foi muito forte. Ele disse o que aqui? Que os publicanos e prostitutas entrariam antes dos fariseus no reino de Deus. A chave para nós entendermos esse texto é sabermos que ao falar da dívida maior e menor, de muitos e poucos pecados, Cristo está na verdade falando da forma como cada um vê a si mesmo, da capacidade de enxergarmos muito ou pouco os nossos próprios pecados. Será que você consegue enxergar o quanto que você é pecador? Será que você consegue enxergar realmente o quanto você foi perdoado? Porque é isso que vai fazer a diferença naquilo que você vai fazer para Deus. Quanto mais você se sentir perdoado, mais você vai amar ao Senhor. Só que muitas vezes nós achamos, não, é claro, eu fiz algumas coisas erradas, mas não tem nem comparação com aquele assassino. E aí você se coloca num patamar diferente, mas aí vem alguém com a sua vida totalmente destruída e entende o quanto foi perdoado e se entrega ao Senhor e avança, e daqui a pouco você vê falar daquela pessoa e aquela pessoa está sendo grandemente usada por Deus. Mas por quê? Porque ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Nós precisamos ter essa revelação. Não foi a única vez que Jesus falou sobre essa questão de entender, de ter revelação do amor e de quanto são perdoados. Lá em Lucas 5, do versículo 30 ao 32, Jesus fala mais uma vez sobre esta questão. Olha só o que diz o texto: os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava dizendo que eles eram sãos? Jesus estava dizendo que eles não precisavam de arrependimento? Não. Jesus estava querendo que eles abrissem os olhos para a realidade. Muitos reconheciam que era. Quando que alguém pode dar um remédio para alguém, irmãos? Se alguém vier aqui agora, um remédio para dor de cabeça, e falar, toma pastor, eu vou tomar? Não estou com dor de cabeça. Não, mas você está assim, você está quase 40 horas sem
comer, você está com dor, não estou. E aí você quer dar um alimento, um remédio, a pessoa não vai querer tomar. É isso que Jesus está dizendo. Ele veio para aquele que reconhece que precisa dele. Ele veio para aqueles que reconhecem que estão doentes, seja ele fariseu, seja ele publicano, seja ele o que for. Se você não reconhecer a necessidade que você tem de Deus, para você Deus não tem nenhuma importância. Mas quando que nós somos gratos, e quando nós aceitamos, e nós reconhecemos e trabalhamos, e queremos dar o nosso melhor para o Senhor, quando nós reconhecemos de onde Ele nos tirou, quando nós reconhecemos que nós éramos doentes. Ah, pastor, mas eu não fiz nada, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei. Não importa, você é pecador, e você precisa reconhecer o quanto você foi perdoado pelo Senhor. Esta é a chave para nós entendermos o que o Senhor ensinou sobre devermos muito ou devermos pouco. Na verdade, isso não se refere à maneira como Deus nos vê, e sim à maneira como nós nos vemos. Como você se vê? Você consegue reconhecer o tanto que você é pecador? Entenda, eu não estou dizendo da quantidade de pecados, mas da quantidade do perdão de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo muito precioso nessa área de reconhecimento, de alguém que teve revelação do princípio dessa dívida de gratidão. Olha só o que Paulo diz lá em Filipenses 3, do 4 ao 6. Bem que eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer outro pensa poder confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que Paulo diz que ele era alguém top, ninguém podia falar nada dele. E ele fala que até perseguir a igreja, ele fez por amor a Deus. Ele fala isso, é isso que ele está dizendo, fiz por zelo, porque eu amava Deus, eu conhecia a lei de Moisés, e eu seguia a lei à risca, e eu achava que Jesus na verdade era uma seita, por isso que eu persegui, por isso que eu fui para matar, porque eu não tinha revelação, eu era irrepreensível quanto à lei. E aí, depois você ouve Paulo falar outras coisas e fala, que homem de Deus, que revelação da palavra. Ele falou, eu me achava o cara, eu achava que eu era o melhor, mas quando eu tive um encontro com Deus, eu entendi que na verdade eu não era nada. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, do 14 ao 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entenda, com base na afirmação de Jesus que nós estamos falando aqui, da gratidão, da dívida de gratidão, de quem muito perdoa também muito ama, e quem muito é perdoado também muito ama. Eu faço uma pergunta para vocês: será que Paulo poderia ter demonstrado um amor tão grande como demonstrou, sem a consciência de ter sido perdoado de uma dívida igualmente grande? Será que Paulo falaria isso se ele não entendesse que na verdade não é aquilo que ele fez, mas sim aquilo que Deus fez através de Cristo por nós? Seria impossível. E olha só o que Paulo diz lá em Timóteo, para Timóteo, no 1º capítulo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha só, o homem que disse que não havia nada, ninguém podia falar nada, foi o que ele disse. Ninguém pode falar nada de mim, eu fiz tudo certo. E aí o que ele diz aqui em Timóteo? Eu sou o principal pecador. Como alguém que fala que é o principal pecador, anteriormente tinha falado que ele tinha feito todas as coisas, e diante da lei, diante dos homens, o que Paulo diz? Nenhum homem pode falar nada de mim. Mas quando ele se depara com Cristo, o que ele fala? Eu sou o principal pecador. Porque a nossa base não está no homem, a nossa referência não é o homem. Nós devemos parar de nos comparar ao homem, porque senão nós vamos achar talvez que Deus está em dívida conosco. Porque para falar a verdade, Deus, eu fiz menos coisa errada que o Cícero, então você tem que me abençoar mais que ele. Parece que Deus está com dívida conosco, quando nós não entendemos o princípio
dessa dívida de gratidão que nós temos. Todos nós estamos na mesma posição, e Deus nos ama, e por isso Ele nos abençoa. E como Deus nos abençoa sem nós merecermos, nós devemos ser gratos a Deus. Paulo viveu de uma forma irrepreensível. Paulo foi o grande homem da palavra. A Bíblia diz que Paulo trabalhou muito mais do que os outros. Por que Paulo trabalhou muito mais do que os outros? Porque ele teve uma revelação maior da dívida que ele tinha com Deus. Quando você entende a dívida que você tem com Deus, não tem como você amar menos a Deus. Não tem como você não querer fazer mais por Deus. Porque Deus te amou até o limite. Quando nós enxergamos as nossas faltas, e essa é a chave para nós sermos alguém grato, enxergar as nossas dívidas, enxergar as nossas faltas, essa é a chave. E quando nós falamos sobre muitos pecados daquela mulher na casa de Simão, Jesus não se referia ao fato de que ela era uma prostituta, e sim de que ela enxergou profundamente a sua vida, a sua dívida para com Deus. Nós precisamos enxergar a dívida que nós temos com Deus. Muitas vezes, como eu já disse, nós enxergamos a dívida do nosso irmão. Jesus falou sobre isso também. Ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitas vezes nós não enxergamos as nossas misérias, porque não permitimos que o Senhor nos mostre a nós. Mas se nós começarmos a entender pelo Espírito de Deus, que é aquele que nos convence, é aquele que nos ajuda a ter mais gratidão, a dimensão dos nossos erros e pecados, e verdadeiramente nos arrependermos diante de Deus, então o Senhor fará uma mudança na nossa vida. Lá em Tiago 4, versículo 8 ao 10 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que é sentir as nossas misérias? É permitirmos que Deus faça com que nós enxerguemos a gravidade dos nossos pecados e nos aflijamos por eles, que nós possamos sentir a culpa dos nossos pecados, porque quando você se sente culpado e você vê que você foi livre de algo, isso traz gratidão ao seu coração. Mas muitas vezes nós nos sentimos muito bom, nós achamos que nós somos merecedores, que é claro que Deus deveria morrer por mim. Você talvez não fale isso, mas as suas atitudes demonstram isso. O tamanho do nosso pecado, da nossa dívida, não pode ser medido apenas pelas coisas que fizemos contra Deus, e sim pela forma como enxergamos o que nós fizemos. Eu volto a perguntar: você consegue enxergar os seus pecados? O quanto você era pecador? Da onde Deus te tirou? Será que você consegue enxergar e identificar isso? Nós precisamos ter a consciência do que Cristo fez por nós. Paulo diz lá em 2 Coríntios, o texto que eu li, que Cristo nos constrange, que o amor de Cristo nos constrange. Então, quanto mais Paulo enxergava o amor de Deus em contraposição aos seus erros, mais ele amava Deus, mais ele queria fazer por Deus. Sabe por que muitas vezes nós queremos fazer pouco? Porque nós não enxergamos o tanto que Deus fez por nós. Sabe por que muitas vezes você não está preocupado com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu familiar? Porque você não consegue ser grato a Deus, porque Deus salvou a sua família. Porque se você tivesse gratidão no seu coração, você não se conformaria em ver uma família que estava indo para o inferno com você, ir para o inferno. E por ser grato a Deus, você faria de tudo para mudar aquela situação. Oraria, jejuaria, se consagraria, estaria junto com Jesus nessa obra que precisa ser feita por nós, que Ele deixou para nós fazer. Quanto mais Paulo enxergava o amor de Deus, mais ele trabalhava. Lá em 2 Coríntios 11, 23, o texto que nós lemos sempre na ceia, o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós falamos muito sobre isso, semana que vem vamos falar novamente. Mas por que Jesus deixou essa instrução para nós? Por que Jesus deixou que nós participássemos da ceia sempre? Nós fazemos todo mês, como falamos, para que não se torne algo banal. Mas por quê? Para que nós lembrássemos. Sabe por quê? Porque nós temos uma memória curta. Nós esquecemos do que as pessoas fazem por nós. Muitas vezes nós somos ingratos. Quando você esquece o que alguém fez por você, isso é ingratidão. E Jesus não quer que você esqueça o que Ele fez pela sua vida. Por isso Ele falou: vocês vão fazer todo mês, vocês vão se lembrar, para que haja gratidão, para que você não se esqueça. Eu morri por vocês, eu vou morrer por vocês, vocês estavam condenados à morte. Jesus quer que você se lembre todos os dias daquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos viver nessa esfera de consciência do que Jesus fez. Essa é a melhor forma de nos alimentarmos do amor dEle. Nós precisamos lembrar. Há um cântico que eu gosto muito antigo, como o Rafael falou. Eu não sei se falar o deles. Muito antigo. Muito antigo, que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando você se lembra daquilo que Deus fez, irmãos, e Deus colocou no meu coração esse projeto, esse propósito, essa campanha de 40 horas de gratidão, porque nós somos muito ingratos a Deus. Nós esquecemos com facilidade. Nós, como foi falado ontem, eu não vou repetir, foi falado na sexta, nós esquecemos o que as pessoas fazem por nós, e muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez por nós. E às vezes, por estar passando por uma dificuldadezinha, nós queremos abandonar tudo. Queremos abandonar a igreja, queremos abandonar a família, queremos abandonar tudo, porque não há gratidão no nosso coração. Lá em Apocalipse, a morte de Jesus é a grande ênfase no louvor e na adoração. Olha só o que diz lá em Apocalipse 5, do 9 ao 12. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Os anjos, João teve essa revelação, e milhares de pessoas adoravam ao Senhor com gratidão. Eu e você queira ou não, temos uma dívida de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós na cruz, por tudo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós precisamos aprender a recordar o que Jesus fez por nós. Se nós aprendemos a viver com essa consciência, você nunca vai reclamar de nada. Você nunca vai reclamar que está sendo ruim demais, difícil demais. Esse líder também já quer demais. A gente tem célula, aí quer que venha orar. Agora tem esse negócio de casa de paz. Agora quer que eu trabalhe lá na igreja. Esse negócio de ministério de limpeza, estou sendo obrigado. E isso e aquilo. Agora tem esse negócio também do ministério infantil. E isso e aquilo. E aí quer que eu seja líder. Nossa, quanta coisa. Quanta coisa. Quando você não reconhece o que Deus fez por você. Porque se você for grato a Deus, você vai querer fazer muito mais. Se você for grato a Deus por tudo que Ele fez por você, e não foi pouco, Ele morreu. Eu e você temos uma dívida de gratidão ao Senhor. Quanto mais você for grato a Deus, mais você vai se sentir amado por Ele. É o que Ele disse para aquela mulher. Era o que Ele disse para o fariseu. Sabe por que você não me ama tanto? Porque você não reconhece o quanto que eu sou importante para você. E quando nós reconhecemos o quanto Jesus é importante para nós, nós vamos amar Ele tanto. E quando você ama alguém, você dá provas de amor. Eu falo que se você é grato a alguém, você precisa dar provas dessa gratidão. Qual tem sido as suas provas de gratidão a Deus? Eu quero convidar você
que reconhece que tem uma dívida de gratidão ao Senhor a se colocar de pé. Não se sinta. Se você acha que você não deve nada a Deus, você pode ficar sentado no seu lugar. Os músicos podem vir. Mas se você reconhece que há uma dívida de gratidão, você precisa ser grato ao Senhor. Muitas vezes você tem falhado nisso. Muitas vezes você se acha até alguém bom, porque se comparado às pessoas, eu sou muito bom. Eu quero que agora, nesse momento, você possa se colocar diante de Deus e se render a Ele. Se tem alguém aqui no nosso meio que tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor, talvez nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje o Senhor tem falado com você nesse culto que você é um pecador e que você precisa se arrepender dos seus pecados e precisa demonstrar isso com as suas atitudes e quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se você um dia entregou a sua vida para Jesus, está longe dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Cristo, eu quero orar por você também. Mas você, igreja, eu quero que você olhe agora, enquanto você louva ao Senhor. Depois nós vamos encerrar orando. Se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui à frente. Mas você, igreja, eu quero que você pense no tamanho da dívida que você tem com o Senhor. O que você tem feito para demonstrar a gratidão? Porque entenda, você não consegue pagar essa dívida. É impossível. A única forma de nós pagarmos a dívida que nós temos com Deus era o quê? Nós morremos por Ele. Foi o que Ele fez. Ninguém aqui vai morrer por Jesus. Mas você pode demonstrar gratidão a Ele. Se você pensar sobre isso quando nós adoramos ao Senhor. E se alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconciliar-se com Cristo, eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Oh, adore o Senhor.